lermos aqui o texto de referência da nossa lição. Hoje é a lição 12 e o tema é Testemunhando a Grandeza de Deus. O textuário está em Ester 9, verso 32, que diz: e o mandato de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. A verdade aplicada, somente confiando no Senhor, podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Os objetivos desta lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo. Olha isso. Deus continua protegendo o seu povo. Segundo, destacar que Deus ainda continua o mesmo. Não mudou. É o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E, finalmente, considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Apesar de todo o cenário adverso, Deus continua dando vitória ao seu povo. Nós continuamos sendo vitoriosos. Muito bem, olha o que diz o texto aqui de Ester, capítulo 9, verso 20, 21, 26 e 28. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim entre os de sua semente. Glória a Deus. Veja que aqui, queridos, nessa lição, nós vamos aprender como que o Senhor levou o seu povo a ter uma vitória diante de uma sentença de morte. Porque era isso que estava determinado pelo edito do rei Assuero, que, sendo manipulado por Amã, um grande inimigo dos judeus, havia publicado aquele edito. E agora, através da ação de Deus, através do povo se unir em propósito de clamor, de busca, porque a rainha Ester ouviu o seu tio Mardoqueu, que a orientou: proclame para que todos, em todas as províncias, em todos os lugares, nas 127 províncias, que representavam nações também, estariam naquele clamor, naquela busca, naquela consagração. E a resposta veio de Deus. Deus não resiste o clamor do seu povo. Aprenda isso. Deus não resiste o clamor do seu povo. Enquanto a igreja caminhar de joelho, clamando, como está clamando nesse tempo, como está buscando nesse tempo, como está se posicionando em oração, em jejum, em clamor, Deus não vai resistir. Deus vai agir por nós. Amém? Tenha certeza que o Senhor vai entrar nesta causa. Ele vai nos dar a vitória. Vai reverter esse quadro, como foi aqui. O primeiro tópico da lição diz: vencendo os inimigos. As vitórias são decorrentes de submissão ao Senhor. Olha que interessante isso. Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 28, verso 1: e será que
se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja que palavra poderosa. Uma palavra onde o Senhor afirma, assegura ao seu povo vitória e exaltação sobre todas as nações da terra, com uma condição. Qual é a condição que Deus estabelece? Submissão, obediência. Se nós sempre caminharmos nesta direção, é certo que sempre vamos desfrutar de vitórias em meio a lutas. E aí continua, né? Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso, devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Ele nos protege, Ele estabelece em torno de nós muralhas que impede o inimigo de vir contra nós. Veja, Davi foi vencedor. Davi venceu inúmeras batalhas. Davi estabeleceu sobre sua vida marcos de conquistas, marcos de vitórias. Josué, a mesma coisa, ainda jovem, naquela responsabilidade de estar com o povo dentro da terra que Deus prometeu, marchando para conquistá-la. Sabe, quando a gente lê o livro de Josué, lá já nos últimos capítulos, a gente vai observar um versículo dizendo que Josué já estava entrado em dias, ou seja, ele já tinha vivido muitos anos, e ainda assim, havia terra para ser conquistada. Percebe? Veja que Deus sempre levou ele à vitória. E se ele pudesse viver mais 10, 20, 30, quantos anos ele pudesse viver ainda, ele iria continuar conquistando. Está vendo? É importante nós entendermos isso daqui. A nossa caminhada não é pautada de vergonha, de opróbrio, de estarmos aí sendo constantemente derrotado pelo inimigo. Não, a nossa caminhada é uma caminhada de vitória. De vitória. Nós podemos sofrer baixas? Podemos, mas isso não quer dizer que nós não vamos sair vencedores. Nós podemos ser feridos? Podemos, claro que sim, porque estamos numa batalha. Nós podemos também, aí, em algum momento desta peleja, nos sentir fraco? Podemos, mas entendamos, o Senhor está conosco, a vitória é certa, aleluia, a vitória é certa. Você pode glorificar a Deus aí, a vitória é certa, a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? Veja aqui, olha, o item 1.1, a surpreendente ação de Deus. A surpreendente ação de Deus. Olha, Deus, Ele muitas das vezes nos surpreende. E as surpresas de Deus, ela é através da manifestação de milagres. Ao vermos a história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto com o qual ambos jamais sonhavam. Viu? Ambos jamais sonhavam. Vamos retroceder um pouco. Vamos lá atrás. Quando que Esther, uma jovem judia, numa nação pagã, num reino
onde havia uma forma de governo quase que ditatorial. Quando que ela podia imaginar aquilo que Deus ia fazer na vida dela? Ou mesmo Mardoqueu, jamais imaginavam isso. Afinal, o rei tinha uma mulher, havia uma rainha, Vasti, tudo estava de forma harmoniosa e perfeita, e Deus foi trabalhando, a situação foi sendo encaminhada de uma forma que Deus surpreende. Esther, quando ela recebe a incumbência de Mardoqueu, de ir para aquele dia, se apresentar diante do rei, meus irmãos, a chance dela entre 1000 era uma. Era quase que insignificante. Mas é isso que Deus faz. Ela era uma candidata improvável aos olhos humanos, mas na escolha de Deus, ela era a candidata certa. Pega essa palavra aí para você, porque Deus, para cumprir o propósito dele, ele não precisa da aprovação do homem. Não. Ele não precisa que os homens olhem e dizem, não é este, não, vai ser esta. Não, os homens podem até fazer as suas escolhas. Quantas jovens talentosas, podemos assim dizer, seguradamente, aos olhos humanos, quantas donzelas talentosas se apresentou diante do rei? Quantas com parentesco de influência? Inúmeras. Mas Deus estabeleceu a sua escolha, e a escolha de Deus é que prevalece. É a escolha de Deus. Aprenda isso. A escolha de Deus. Por isso que nós não podemos caminhar por vista. Nós temos que caminhar por fé. Veja, Deus é um Deus de surpresa. Quero profetizar nessa manhã que o Senhor já reservou surpresas extraordinárias para a sua vida. Pode tomar posse aí, pode adorar a esse Deus. Veja o que Ele fez. Hoje aqui nessa manhã, o assunto desse trimestre é em torno de Esther. Olha o que Deus fez. Um projeto que ele jamais sonhava. De modo que o Senhor continua assim fazendo. Veja o que o profeta Jeremias, ele escreveu. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós. O Senhor pensa sobre nós. Ele tem um pensamento estabelecido sobre nós. Qual é este pensamento? De paz. E não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Que bênção. Que bênção. Veja, a obra de Deus não segue padrões naturais. Não segue. O padrão que Deus usa é o sobrenatural. E eu quero aqui dizer a você que Deus já está se movendo no sobrenatural, no caminho que Ele trilha, para que a gente possa alcançar o milagre, para que a gente possa alcançar sonhos imagináveis. Ele vai fazer assim. Ele vai fazer assim. O item 1.2 diz: Deus é o nosso fiel protetor. Sabedor da vitória dos judeus na fortaleza de Suzã, o rei perguntou a Esther se ela teria outro requerimento. Esther então pediu a ampliação da lei por mais um dia em Suzã, e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na forca. O rei prontamente atendeu ao pedido de sua rainha. Deus é o nosso fiel protetor. Assim como ele livrou os judeus, esta certeza faz o cristão sentir-se seguro durante a sua salvação. Assim como Deus deu vitória ao seu povo,
nunca vai faltar inimigos para a igreja. Nunca. Nunca vai faltar. A história da igreja é pautada por inimigos se levantando. Em toda a sua história, desde a sua formação. Pense nisso. Jesus, para fundar uma igreja, ele teve que dar a vida dele. Você já parou para pensar nisso? Jesus decidiu, vou fundar uma igreja. Meu pai quer uma igreja. Meu pai precisa de uma igreja. E sabe onde ele fundou ela? Dando a vida dele por ela. Então já começou difícil. Já começou com sacrifício. Já começou com luta. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. Triunfante. E ele nos prometeu que ele está conosco. E ele nos garantiu, dizendo a Pedro, olha, Pedro, eu vou te usar para um grande projeto. Você um dia vai ser pastor de toda a igreja em Jerusalém. Eu vou edificar a minha igreja. E tem mais, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo de uma perseguição contra a igreja, uma perseguição instalada contra a igreja, onde os homens estão vendo a igreja como grupo de risco. A igreja nunca foi grupo de risco. A igreja é grupo de salvação, de restauração, de libertação, de transformação. A igreja é isso. Mas nós sabemos quem está por trás de tudo isso. Nós sabemos, é o mesmo inimigo que se levantou contra a igreja em toda a história dele, mas em toda a história da igreja, mas nós temos a convicção, ele levanta para cair. E nessa manhã eu proclamo a derrota de Satanás e seus demônios, que tem instigado pessoas, autoridades que não conhecem a Deus, alguns até odeiam a Deus, alguns odeiam a igreja. Ele está usando como usou Amã. Mas sabe o que é que aconteceu com Amã e com a corja dele? A forca que eles prepararam para os judeus, foram nelas que eles morreram. Ou seja, quem estiver preparando forca para a igreja, vai ser enforcado nela. Quem estiver preparando cova para a igreja, vai ser sepultado nela. Porque a igreja tem dono, a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja não é uma instituição de CNPJ. Isso é aos olhos do homem. A igreja é uma instituição divina. Cuidado para mexer com a igreja. Mexer com a igreja é mexer com o dono dela. Porque foi isso que fizeram. É isso que fizeram. Pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Então veja, Deus continua zelando pelo seu povo. A mídia, ela odeia a igreja. Odeia a igreja. Eu, durante todo o tempo da minha vida, trabalhando secularmente, eu só trabalhei em veículos de comunicação. Eu trabalhei, primeiro, comecei o meu trabalho como entregador de jornal. Com 11 anos de idade, eu e meu irmão, eu lembro-me até o dia de hoje, que meu pai arrumou esse trabalho de distribuidor de jornal. 3 horas da manhã nós tivemos que levantar, ir a pé até o posto de gasolina, que ficava em torno aí de quase uns 2 quilômetros, a pé. Chegou lá, já tinha um encarregado esperando a gente para fazer o setor onde íamos entregar o jornal. Nosso pai deixou eu e meu irmão lá. Nós ficamos chorando. Ficamos lá na mão de um estranho. E aquele homem foi ensinar a gente quais seriam os setores para entregar o jornal. E aí, pastor, o senhor morreu? Não, estou aqui até hoje. Trabalho não mata ninguém. Trabalho enobrece o homem. Então, comecei assim, dessa forma, entregando jornal na rua. Fui crescendo. Depois saí, fui trabalhar como reserva de distribuidor.
E aí fui crescendo dentro da empresa. Diário do Grande ABC. De lá, eu fui trabalhar no jornal Estado de São Paulo, Estadão, que na época também tinha o Jornal da Tarde. Trabalhei, foi a empresa que, dali o Senhor me chamou para trabalhar integral na sua obra, um grande desafio. Então, convivi com inúmeros jornalistas, com inúmeras pessoas, encontrava diversas vezes no jornal Estado de São Paulo, o William Wack. Até hoje ele está lá. Encontrava o Leão Lobo. Encontrava vários jornalistas. E o pensamento dessa mídia, com relação à igreja, é pernicioso. Sempre foi. Zombaria, desrespeito, sempre foi. Sempre foi. Então, nós não vamos nos prostrar diante dessa mídia mentirosa, manipuladora. Porque quem está por trás disso, nós sabemos. Maior é Deus, Deus está conosco. Quem entendeu, glorifica a Deus aí na sua casa. Deus continua conosco. Olha, Deus muda a tristeza em alegria. Ele muda a tristeza em alegria. Olha, o que estava acontecendo? Qual é o sentimento que eles estavam vivendo? De morte. De morte. Esse era o sentimento que pairava sobre eles. Vamos morrer. Nossos filhos também vão morrer. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Esse era o sentimento. Mas o que Deus fez? Abandonou a sua herança? O que Deus fez? Virou as costas para a sua herança? Não. Não. O Senhor pelejou pelo seu povo. Manifestou a sua fidelidade. Olha o que diz o Salmo 30, verso 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Por isso devemos confiar somente no Senhor. Somente dele. Ele é capaz de mudar a tristeza em alegria. Talvez você está triste. Talvez o sentimento de tristeza está falando muito mais alto nos dias de hoje do que o sentimento de alegria. O cenário pode nos parecer um cenário de falta de esperança, um cenário sem solução, um cenário devastador, mas ele vai pegar tudo isso. Deus vai pegar tudo isso e transformar em alegria. Ele vai transformar em alegria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vai fazer isso. Por isso, essa tristeza está com os dias contados. Essa incerteza também está com dias contados. Tudo já estava preparado naquele cenário. Você já parou para pensar? O edito foi proclamado, mas tinha por trás do edito todo um plano estabelecido. Como é que nós vamos matar esse povo? É muita gente para a gente matar. Como que a gente vai fazer? Já tinha um plano estabelecido. Então, Deus reverteu tudo aquilo. Tudo aquilo. E o povo se alegrou. E os inimigos do povo de Deus foram derrotados. Você pensa que foi só Amã, que foi só os aliados dele lá no palácio? Não, foi toda a família. Mas só foi a família de Amã? Não. Ester pediu ao rei Assuero que proclamasse um edito
em todas as províncias, onde existisse inimigo dos judeus, a sentença se voltou contra eles. Em todas as províncias, os judeus saíam com espada na mão, para poder derrotar os seus inimigos. Já estava no edito do rei: os judeus podem pôr fim aos seus inimigos. Morreram todos, não sobrou um para contar história. Todos, pode ler ali no livro de Esther, você vai ver que não sobrou um para contar história. A vitória veio de forma extraordinária. Você crê que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer. Ele é o juiz do seu povo. Olha o que diz aqui o tópico 2. Deus é o juiz de Israel. Já se destacaram algumas situações consideráveis nas lições anteriores deste trimestre. Continuaremos vendo como os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções para que pudesse salvaguardar o seu povo. Então, foi hora de celebrar. Hora de celebrar. Guarda essa palavra. A hora de celebrar vai chegar. A hora de você cantar o hino da vitória vai chegar. Mardoqueu escreveu cartas acerca do livramento que o Senhor deu a Israel. E enviou a todos os judeus pertencentes a 127 províncias do rei Assuero. Em virtude deste tamanho livramento, Israel festeja até hoje. Até hoje. Esta festa é uma festa sagrada no calendário festivo da nação de Israel, né? O Purim, tá? Assim como a festa também está estabelecida lá do Yom Kippur, está também o Purim, como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã, que tinha como pretensão destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Num único dia, nas 127 províncias. É o que eu falei, já tinha um plano estabelecido. E Deus reverteu tudo aquilo. Podemos extrair do livro de Esther grandes exemplos para a nossa vida cristã. Notamos ao longo do livro que Deus está no controle de nossos caminhos, transformando o nosso choro em lágrimas de alegria. Olha isso. Veja que a palavra pur, né, é a palavra babilônica que representava sorte. Era um método usado por Amã para escolher a data de exterminação dos judeus. Então, pur significa isso, né? Sorte. Então ele sorteou um dia, reuniu todo mundo, vamos fazer um sorteio aqui, que dia que a gente vai acabar com esse povo. E aí, vem, então, Deus, pega até mesmo o sentido da palavra, que iria representar o dia da morte do seu povo, e reverte ela para o Purim. E o Purim significa isso, uma reversão de morte para a vida. Uma sentença para exterminar, para uma sentença de celebrar. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Então devemos contar os feitos do Senhor. Veja, foi Deus que agora agiu naquele momento, deu vitória ao seu povo e foi estabelecida essa festa como um memorial eterno, como um memorial que iria passar de geração para geração. O que isso representa para nós como igreja? Representa que nós não podemos esquecer as nossas vitórias, tá? Representa que se nós chegamos até aqui,
o Senhor nos trouxe, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos dado inúmeras vitórias e nós não podemos esquecer delas. Nós devemos celebrar as vitórias que Deus já nos deu. Olhar para o cenário de hoje, de adversidade, de luta, de complexidade, mas ver o que somos. E o que somos, pastor? Colecionadores de vitória. Colecionadores de vitória. É isso que nós somos. Nós somos. Então vamos olhar para trás um pouquinho e ver. Eu estou aqui. Você está aí. Por quê? Porque Deus já deu vitórias em outras situações. E Ele vai dar nessa também. Ele vai dar nessa. Era isso que Deus estava querendo que o seu povo tivesse em mente. A festa do Purim é para lembrar que um dia, lá atrás, quiseram exterminar o povo. E não foi a primeira tentativa de extermínio aos judeus. Todos vocês sabem que houveram inúmeras tentativas. Inúmeras tentativas, irmãos. Inúmeras. Olha o que Hitler fez. Mas ele conseguiu exterminar? Não. Não. Quando a ONU estabeleceu Israel como uma nação novamente em 1948, eram um pouco mais de 600 judeus no meio do nada. No meio do deserto. Não tinha nada. Pegaram a pior parte do território. Ó, dá para eles isso aí, ó. Esse deserto. Pouco mais de 600 judeus. Deixa eles se virar aí agora. Pouco depois, o Egito, a Arábia Saudita, outros países árabes pretendem destruir esses poucos judeus. Pretende acabar com eles. Vergonhosamente são derrotados na guerra dos 6 dias. São destruídos, envergonhados. E hoje, o que é Israel? Uma das maiores potências do mundo. Pense nisso. Pense nisso. A igreja também tentaram acabar com ela. Cadê? Cadê os inimigos da igreja? Onde eles estão? Cadê eles? Não existe mais. E a igreja? Continua militando. Continua caminhando. A igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. Aleluia. É hora de glorificarmos a esse Deus. Bendizemos a Ele, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. E o que é que nós vamos ter nesse cenário? Nós vamos ter tormento? Nós vamos ter medo? Nós vamos ter insegurança? Incerteza? Aqui o 2.3. O que é que nós vamos ter? Quem serve ao Senhor goza de paz. O que é que vamos ter, igreja? Paz. Paz significa shalom. A palavra hebraica para paz é esta, shalom. E a palavra shalom no hebraico significa paz, saúde e prosperidade. Por quê? Porque quem tem a paz de Deus sempre vai ter saúde. E com isso, o Senhor pelejando por nós, vamos prosperar em nossos caminhos. Será caminhos pautados de vitória. O que Jesus disse lá em João 14, 27? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. A do mundo é transitória, passageira,
Agora está difícil, né? Porque a paz deles tinha que ser em shows, aglomerações, festas. Agora está difícil, né? Conseguir essa paz, né? Porque não pode aglomerar. Está difícil ter essa paz, porque ela era baseada nisso, nesses encontros, né? Alegria, baseada nisso, mas nós não. Nós continuamos alegres, nós continuamos desfrutando desta paz, porque é uma paz perfeita, aleluia, não é momentânea, não. Eu não preciso estar em torno de muitas pessoas, eu, comigo mesmo tenho paz. Eu tenho essa paz, e nós vamos transmitir esta paz. O Senhor permitiu a provação, Ele permitiu, e Ele continua permitindo, a gente vê tantas profecias, e eu creio, primeiro eu creio na profecia, que é a verídica, verdadeira, que está aqui sacramentada. Aqui está na palavra de Deus a profecia. Todas elas, eu creio nelas que estão aqui. Todas. Já se cumpriram. Várias já se cumpriram. Outras estão se cumprindo. E outras ainda irão se cumprir. Eu creio piamente nisso aqui. Agora, palavras ditas por pessoas que se dizem profetas, utilizando o dom de profecia, eu tenho respaldo bíblico para examinar. Paulo, falando à igreja de Corinto sobre isso, ele disse: examina aí, prova se é de Deus, já não vai acreditando aí de primeira não, ouve e prova. Nós temos respaldo bíblico para poder examinar se é Deus que está falando, ou se é o profeta empolgado, né? Porque é uma enxurrada de profecia que vem aí nas redes sociais, no WhatsApp, né? Ou seja, o mal já está estabelecido, por isso aqui, olha, permissão de Deus, o Senhor permite a aprovação, por permissão de Deus, isso é claro, não tem como ter dúvida disso. Se o mal está vindo de Deus, provendo de Deus, ou não, eu não vou afirmar, não, foi Deus que enviou esse vírus, não vou afirmar isso, porque particularmente creio que não foi Ele, mas creio que Ele está permitindo, isso sim, está permitindo, claro, isso é claro, Ele está permitindo. É tanto que a igreja está passando. Muitos dos nossos irmãos, Ele chamou para estar com Ele, mas isso é derrota para a igreja? Não. Isso chama-se para a igreja estar no plano perfeito. Isso chama para a igreja vitória. A gente sente saudade? Sente, claro. Vamos continuar sentindo saudade enquanto estivermos aqui? Sim, mas vai chegar a nossa hora. Vai chegar o dia, se não chegar a nossa hora, vai chegar o dia que Jesus vem buscar a sua igreja. E o que é que vai acontecer? Vão matar a saudade. Estaremos todos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Entendeu? É isso. É isso que a gente tem que compreender. Deus continua sendo aquele que está controlando todas as coisas. A aprovação veio, mas os judeus foram exterminados? Não foram. E a igreja vai ser? Nunca, jamais. Não fica aí, irmão, sendo aterrorizado por esses vídeos aí, de ameaças à igreja. Não se preocupa com isso aí não. A igreja tem dono. E o dono dela pagou um alto preço por ela.
Ele está pelejando por sua igreja. Fique tranquilo, fique em paz. Amém? Então é hora do quê? De festejar. É hora do quê? De glorificar. É hora do quê? Mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós nos alegrarmos. Olha, Senaqueribe, né, nos dias do rei Ezequias, traçou um plano de destruição total. E ele disse, olha, ele mandou mensageiros para o rei Ezequias. Ó, não fica aí falando para o teu povo que Deus, o teu Deus, vai dar livramento não, viu? E aí ele se gabando, ele, através do seu mensageiro, diz, cadê os deuses da nação tal, da nação A, B, C, todas eu as destruí. Cadê os deuses deles? Assim vai ser a mesma coisa com você. Aí Deus olhou aquilo. O profeta chorou. O profeta não, o rei Ezequias ficou apavorado. O povo ficou apavorado. E aí Deus mandou o profeta Isaías. Vai lá. Diga para Ezequias. Fica tranquilo. Porque ele não afrontou, não foi você. Ele afrontou, foi a mim. Agora, a guerra é comigo. Agora a peleja é comigo. Fica tranquilo. Nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou pelejar. Irmão, precisou de um exército numeroso? Me ajuda aí, precisou? Hã? Precisou do exército de Israel derramar sangue? Precisou do que, pastor? Um anjo. Quantos? Um anjo. Acabou. E Deus deu vitória ao seu povo. Você pensa que precisa de muito para Deus te dar vitória? Não. Então o que vamos fazer? Vamos ser movidos por fé, igreja. Ó, 3.2, já estou encerrando. 3.2, Esther movida por fé. O que nós vamos fazer? Sermos movidos pela circunstância? Pelo cenário que está diante dos nossos olhos? Por aquilo que para nós é impossível? Não. Fé. Se mova por fé. Se mova por fé. Se mova por fé. Fé é chamar à existência o que não existe. Chama à existência pela fé aquilo que não existe na sua vida. Chama, porque Deus, Ele vai se mover. Amém? Deus abençoe a todos abundantemente no poderoso nome de Jesus. Vamos aqui para a conclusão que diz, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais, para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos então orar para encerrarmos essa transmissão. Deus abençoe abundantemente todos aqueles que caminharam conosco nesta manhã. Não saia sem encerrarmos através desta oração. Senhor, bendizemos o teu nome nesta manhã, por esse aprendizado extraordinário da tua palavra. Te glorificamos pela vida de todos os irmãos e irmãs que caminhou conosco neste momento, Senhor, em que aqui tivemos, sendo o canal do Senhor para transmitir tua palavra. Senhor, se foi manifesto aqui pedidos de oração, alcança, Senhor, cada pessoa que aqui manifestou seus pedidos, da vitória, conforme o Senhor falou nesta manhã, pois esta vitória já é certa. Senhor, assim oro no nome de Jesus. Amém.